Meus amigos, vem comigo nesse vídeo porque eu vou trazer com detalhes para vocês uma entrevista dada instantes atrás no Nicolas Ferreira ao jornalista e colega aqui de plataforma Cláudio Dantas. Pessoal, eles falaram sobre a Magnitsky, um dos assuntos que chamou muito a atenção do porquê Donald Trump teria retirado a Magnitsky. Obviamente que o governo Lula deu como mérito negociações feitas por ele. Mas o que de fato aconteceu? E o Nicolas e o Cláudio Dantas vão dar detalhes importantes de bastidores ali que me deixou chocado. Sério, vocês precisam saber. Além disso, o Nicolas vai falar também sobre Flávio Bolsonaro. Então fiquem comigo até o final desse vídeo, tá imperdível. Já deixa o like, compartilha muito nos principais grupos. É importante demais tu verificar se teu sininho tá ativado aqui embaixo. Eu já vou jogar pra tela pra gente assistir juntos, que eu tenho certeza que vocês aí do outro lado vão ficar tão chocados quanto eu quando descobrirem motivos que fizeram com que Donald Trump retirasse a Magnitsky. Vejam só. Juntamente, é difícil dizer que isso trata-se de uma imparcialidade, né? Foi isso que eu queria dizer ali, pedir para o SBT, não são palavras de condenação, mas de fato um pedido de realinhamento, porque o SBT, eu não tenho dúvidas que é muito querido por todos, quem nunca viu Chaves, Pra Ser Nosso, programa do Silvio Santos, e que quer ver o SBT seguindo para um rumo diferente, e não tenho dúvidas que são essas mesmas pessoas que ficaram tristes, decepcionadas e se sentindo quase que desrespeitadas, praticamente ficou parecendo que era uma festa entre amigos, sendo que, peraí, nós estamos tratando ali de uma autoridade, tem que receber sem nenhum problema, mas a imagem que foi passada para esses brasileiros que sempre viu o SBT como um fronte, como um farol ali da liberdade, enfim, daquilo que nós acreditamos do que é certo, ficou muito ruim. De fato, ficou muito ruim, porque você tem ali abraços e afagos e beijos com pessoas que literalmente apoiam movimentos terroristas, que apoiam o Hamas. Isso que, para mim, foi, digamos assim, que eu acho que aos olhos também do público ficou muito ruim. Então, eu quis deixar isso claro, Cláudio, ao vivo e a cores, porque eu não seria leviano de negar o convite para negar o confronto e fazer um vídeo na minha rede social, que eu não duvido que iria alcançar milhões também, mas ficaria aquela coisa assim, pô, por que você não falou na minha cara? Né? Por que você não enfrentou? Não sei se você já teve alguma explicação, eu sei que você tem canais lá, mas eu acho que a gente precisa ainda ter uma compreensão mais concreta do que aconteceu. Ainda parece um mistério essa decisão do Trump. Então, Cláudio, precisamos dividir em alguns pontos, né, fazendo um retrospecto. Há mais ou menos, não sei, foi 8 meses, eu estive num podcast, né, do PBD, é um dos maiores podcasts do mundo, já recebeu o Trump, já recebeu o Mike Tyson, já recebeu, enfim, pessoas, enfim, celebridades de todos os tipos de área. E eu fui convidado para poder estar lá e estava exatamente fazendo, o Patrick estava fazendo essas perguntas para mim. E eu dei uma resposta dizendo o seguinte, olha, eu não quero que o Brasil tenha interferência de nenhum país, nem para poder ajudar a esquerda, nem para ajudar a direita. Por quê? Naquele momento a gente estava falando da interferência que o governo Biden fez nas eleições de 2022, com dinheiro da USAID, etc. Eu falei, olha, percebe que é ruim uma interferência dos Estados Unidos quando é para a esquerda? E eu quero chegar em um ponto que o Brasil fique igual os Estados Unidos. Ninguém, digamos assim, interfere nos Estados Unidos nesse sentido. Eles, de fato, são soberanos, né? É claro que geopoliticamente você tem alianças, você tem países que também interferem na política interna dos Estados Unidos, mas nem se compara com, infelizmente, aqui com um laboratório, né, geopolítico que é o Brasil para os outros demais países. Então, nesse sentido que eu estava falando. E aí o Patrick fala assim, poxa, mas e aí, o que vocês vão fazer então? Porque se não tiver ajuda dos Estados Unidos, o que vocês vão fazer? Eu falei, olha, eu acredito no poder das pessoas. Eu acredito que o brasileiro precisa ter uma consciência política de mudança. Não tem como ter um Brasil novo sem novos brasileiros. Não tem como. E o que eu fui massacrado, Cláudio, por essa fala, não tá escrito. Então, assim, hoje, infelizmente, como diz o Olavo, a política virou torcida. Né? Você tem que ser torcida, e a política não é torcida, cara. Você precisa realmente fazer uma análise e compreender que tudo que você fala, e principalmente na minha posição, que eu sei que hoje, por exemplo, o meu Instagram é uma ferramenta muito forte, não é à toa que a esquerda quer derrubar toda semana. Nego quis me colocar na cadeia por post meu. Então, assim, a minha rede social incomoda? Incomoda. E eu sei disso. Por quê? Alcança muitas pessoas. E nisso, eu não tinha feito nenhum vídeo a respeito da Magnitsky. Por quê? É evidente, claro e evidente que todo mundo da direita torce para que a Magnitsky gerasse o efeito real. Ou seja, gerasse o efeito de recuo, que eles realmente dessem a anistia, ou que tirassem Bolsonaro da cadeia, ou de que parassem com a censura que estava sendo estabelecida aqui no Brasil. E durante, ao longo desse tempo, foram acontecendo algumas movimentações, como, por exemplo, a saída do Barroso. E ao invés de reconhecer que, ok, o Barroso saiu, mas e as mudanças que nós estávamos querendo, no sentido de recuo
da perseguição, da derrubada de inquéritos, de parar a perseguição em cima do Bolsonaro e seus aliados, não ocorreu. Mas ainda assim a torcida, né, que não pode falar nada contra a torcida ficou colocando esse tipo de coisa como vitória. Ah, porque olha lá, o Barroso tá chorando. Ah, porque o Gilmar Mendes agora tá com medo. E assim, o Alexandre de Moraes deu dezenas e dezenas de decisões, mesmo após a Magnitsky, de forma ditatorial e sem nenhum tipo de recuo. E o grande problema que eu falei desde lá de trás era que, pessoal, todas as palavras que nós falamos a respeito do que está acontecendo com essas decisões dos Estados Unidos, elas são muito temerárias porque eu não sei. Eu não faço parte do processo de comunicação com o governo americano, eu não tenho conversa com ninguém lá. Eu não tenho o acesso que o Eduardo tem, que o Paulo Figueiredo tem. Então, assim, quem pode falar alguma coisa são eles. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei das consequências. Eu não sei o que isso pode gerar ou não. Então, por isso que eu me permaneço em silêncio, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, imagina, se eu tivesse fomentado, dizendo, galera, quando sair a Magnitsky, a coisa está resolvida, não vai ter recuo, ou como alguns outros nos jornalistas foram falando aí, de que, galera, não vai ter recuo da Magnitsky, fique em paz, vai dar tudo certo, e depois eu deleto esse post. Imagina, eu fico descredibilizado. Então, para eu não cair em descrédito, eu prefiro fazer como a Bíblia diz, que até o tolo se faz de sábio quando eles permanecem em silêncio. E é claro que todo mundo torce para que isso dê certo. Só que, poxa, quando não der certo, a culpa não é nossa, a culpa não é de quem estava tratando a respeito dessas coisas e tudo. E por que não falar a verdade? Você fez um texto brilhante, Cláudio, de explicar a real do porquê que a Magnitsky caiu. Foi Joesley, foi juntamente com o André Esteves, foi o establishment, que é muito maior do que nós mesmos, que tem interesses primários e que, infelizmente, essas questões que estão acontecendo no Brasil viraram secundárias. Ponto. Então, por que não jogar a real? Perfeito. Você foi muito criticado por não falar nada, e isso foi lido como uma falta de apoio ao que o Eduardo e o Figueiredo estavam fazendo. Agora, você citou aí, eu fui investigar, pesquisei e publiquei, a gente percebe claramente que há uma teia de relações que a gente desconhece, né? Relações pessoais, ali a filha do Trump com a mulher com a namorada do Vorcaro, por exemplo, das relações dos advogados, né? A JBS foi lá, contratou um advogado que é sócio do advogado pessoal do Trump. Então você tem uma rede de relacionamento que nós desconhecemos, né? Relacionamentos que se dão num nível de poder político e econômico que nós nem alcançamos no nosso debate público, porque é geopolítica, né? O genro casado com a Ivanka, o genro do Trump, tem um fundo de investimento com interesses aqui, por exemplo, né? Eles investem aqui do Burger King, por exemplo, né? Então as pessoas estão comendo hambúrguer sem saber o que está por trás de tudo isso. Eu te pergunto ainda nesse ponto, e eu vou transferir para você, Júlia, você acha que o Eduardo e o Paulo Figueiredo, eles foram ingênuos de alguma forma ao entender, ou ao achar que eles poderiam, vamos dizer assim, monopolizar esse canal de comunicação entre o Brasil inteiro, né? Entre um Brasil de bilionários, financistas, banqueiros, industriais, lobistas, né? E os Estados Unidos, que é a maior potência militar e econômica do planeta, você acha que eles foram ingênuos em achar que poderiam monopolizar essas relações e sem entender que tem todo um mundo por trás disso e que seria praticamente impossível fazer essa monopolização? E aqui, fazendo uma ressalva, né, a gente aqui não está de engenheiro de obra pronta. Eu elogiei o trabalho, a iniciativa de ambos, eu acho que fizeram o que estava ao alcance deles, mas, naturalmente, a gente sabe que tem muito mais coisa rolando. Cláudio, antes de mais nada, eu não acho que não tenha nenhuma pessoa da direita que torcia contra as movimentações do Eduardo e do Paulo. Todo mundo quer ver o Brasil livre das garras do STF, quer ver essas pessoas pagando por aquilo que elas plantaram e que elas escolham isso. Então, obviamente, o próprio Olavo, né, disse a respeito da Magnitsky, que seria, digamos, a única salvação do nosso país. É claro que por ele agora não estar vivo e ele não conseguir fazer análise, inclusive dessas relações que a gente não tem controle, obviamente que não pode colocar na conta do Olavo como se o Olavo tivesse errado. Mas o que eu quero dizer, todo mundo torce para que essas movimentações gerem frutos. O que eu sinto não é que eles foram ingênuos, não, pelo contrário. Eduardo é um cara espetacular, eu não tenho dúvidas que o sacrifício gigantesco de estar distante do pai, distante da família, de ver, enfim, os seus filhos longe do seu avô, de, enfim, ter uma perseguição em cima do seu nome, da sua família durante anos, é algo inegável. Não vejo que, se você quiser atacá-lo, tem outras formas de atacá-lo, mas atacá-lo em cima disso eu acho muito desonesto. E o Paulo também, enfim, da mesma forma, ali nos Estados Unidos e também batalhando para que algo ocorra contra os ministros. O que eu sinto é que faltou cautela. Só isso. Eu acho que hoje surgem diversos vídeos de algumas falas que excedem o pleno conhecimento do que poderia acontecer ou não. Porque realmente ultrapassa, eu acho que não é nem do Eduardo ou do Paulo, ultrapassa de muita gente.
porque esse grupo seleto que existe, né, no mundo de negociações e de interesses, eles estão num nível muito superior. E eu digo isso porque cada vez vai nos surpreendendo mesmo. O próprio Eduardo disse, olha, se a Magnice recuar uns 4 dias antes, né, vai ser uma surpresa. E por que uma surpresa? Porque, de fato, tem coisas que a gente não conhece. Então, eu acho que, sim, eu acho que faltou cautela na maneira como isso é passado, né, ao público. Não é à toa, como eu disse, que houve jornalista que postou que não iria ter recuo da Magnice, etc e tal, prometeu um monte de coisa, e depois teve que deletar esse post, então fica muito feio. E assim, imagina ser eu que faço isso. Eu tomo pancada por não ser cauteloso. Então, da mesma forma como eu preciso reconhecer os meus erros e, enfim, para a gente poder alcançar mais pessoas e não errar, porque nós não estamos num tempo de luxo para cometer erros, eu acredito que também cada um que está numa posição diferente também precisa ter esse tipo de cautela, até mesmo porque cada um exerce um papel. Eu não tenho essa entrada com o governo americano que o Eduardo tem, jamais. O Eduardo é recebido por várias autoridades no mundo inteiro e de fato, muitos na direita também não têm. Então, por isso que a gente zela para que acerte e não erre, porque isso acaba influenciando em toda a direita. Perfeito, deputado. Eu vou comentar sobre aqui a fala do Cláudio, e aí depois o seu comentário em cima dos excessos que a gente observa de alguns ministros do Supremo, que de fato alguma coisa precisa ser feita. E aí, eu não sei se o senhor já está sabendo, mas a deputada Adriana Ventura apresentou uma proposta de emenda à Constituição prevendo exatamente limites à atuação de ministros, como concessão de entrevistas, como participação em eventos públicos, como ida a palestras, enfim. O senhor acha que hoje ela vai conseguir 157 assinaturas para protocolar essa proposta de emenda à Constituição, para limitar... 171. 171 assinaturas, para limitar a atuação de ministros? Olha, é um desafio muito grande, Júlia, porque a gente sabe que o STF, ele chantageia os congressistas. Isso não é novidade para ninguém. Na eleição de presidente do Congresso, vários ministros estavam ligando para os senadores. Quando houve a prisão também do Daniel Silveira, ministros do STF pressionaram também os deputados. Então, saiu diversas matérias na mídia de que os ministros ligam, né, para parlamentares, inclusive para presidentes da Câmara e do Senado, quando é uma matéria de interesse. Agora, pela Constituição, os ministros do Supremo Tribunal Federal já não podem fazer atividade político-partidária. Isso fere, obviamente. Como você explica para um povo lá fora, estrangeiro, de que o juiz da Suprema Corte, primeiro, ele é ex-advogado do atual presidente da República? E como que ele vai ser isento nas decisões? Como que você explica que um juiz que é escolhido pelo Poder Executivo, que não tem nenhum voto, ele chega em um evento da União Nacional dos Estudantes e fala que derrotamos o bolsonarismo? Ou seja, praticamente se colocando ali como um agente, sim, político. Então, pela Constituição, eles já não deveriam fazer nada do que a PEC da Adriana Ventura está pedindo, né? Mas hoje, sim, de fato, a gente precisa fazer PECs para poder deixar ainda mais claro e evidente o que um juiz não pode fazer. Então, conte com o meu total apoio para essa PEC. Vai ser um desafio muito grande, porque, obviamente, hoje os deputados estão sob esse poder supremo aí que ninguém consegue recorrer. Retornando à questão original, Flávio Bolsonaro é um bom nome? Você apoia? Você acha que ele mantém? O Flávio Bolsonaro foi a escolha do Jair Bolsonaro e, obviamente, pelo peso do nome, o bolsonarismo é extremamente forte no nosso país. Afinal de contas, o Bolsonaro está preso, sem redes sociais e ainda assim desponta aí nas pesquisas. Inclusive, diversas pesquisas têm apontado o Flávio, inclusive, à frente até mesmo do Tarcísio e fazendo aí uma competição até surpreendente contra o Lula. Então, eu acho que a escolha não é somente pelo peso do nome Bolsonaro, mas também pela escolha de quem ele mais confia, né? Que essa lealdade agora é um ponto muito importante, que obviamente acredito que o Bolsonaro não tem ninguém que ele confie mais do que os próprios filhos. Então a escolha se dá também por isso. Com relação à desistência da candidatura, eu acredito que o Flávio não fará isso. Tem se demonstrado extremamente empolgado. Na reunião que tivemos lá no PL, inclusive ele falou que não tinha avisado para ninguém que seria candidato, nem mesmo para o presidente do partido, né, pro Valdemar. Ou seja, realmente pegou a todos de surpresa. E o primeiro sentimento que eu acredito que vários tiveram foi de, olha, será que ganha, né? Será que... Porque a gente não pode perder, né? A gente não aguenta mais 4 anos de PT. Então esse sentimento, eu acho que, enfim, é natural, de primeiro momento, mas o Flávio tem se demonstrado empolgado, tem se demonstrado, inclusive, bastante preparado. Vi a entrevista dele ontem no Ratinho Júnior, a entrevista dele que ele deu também no Flow, as entrevistas que ele tem dado, inclusive uma frase que ele falou que me chamou bastante atenção, de que ele falou, olha, vocês sempre pediram aí um Bolsonaro mais moderado, eu sou o Bolsonaro moderado, né? Então a desculpa de que, não, a gente não queria Bolsonaro porque o Bolsonaro é moderado, agora tá tendo, enfim, um Bolsonaro mais moderado. E com relação à questão do Ratinho aí, se eu conversei com o Ratinho Júnior uma vez na vida,
foi muito, e não tem nenhum tipo de articulação com nenhum candidato à presidência da República, nem Tarcísio, nem Artin Júnior, nem Zema, nem nada. Eu acho que tem muita água para rolar ainda, e a gente sabe que as mudanças políticas ocorrem, e a gente precisa, de fato, aí fazer de tudo para que o PT não vença as eleições ano que vem. Então tá aí, pessoal, Nicolas Ferreira dando vários detalhes importantes aí sobre essa questão da Magnitsky, junto com a matéria feita pelo jornalista Cláudio Dantas, ou seja, muitas forças, né, gente, que envolvem a geopolítica aí, fizeram pressão, digamos assim, para que fosse retirada a Magnitsky, filha de Donald Trump também, amiga de namorada de Daniel Vorcaro. Olha, pessoal, que emaranhado de coisa aí que a gente nem imagina que acontece no bastidor, né? Vocês imaginam só, quem diria, né, pessoal? E como o Nicolas falou, as pessoas têm que se dar conta que a nossa relação aqui do Brasil acabou ficando em segundo plano, gente. Eles querem, na verdade, o quê? Eles querem defender o deles, né? Por isso que eu digo, a gente tem que defender o nosso e eles que defendem o deles. Não adianta a gente depender lá de fora se a gente não fizer a nossa parte, né? E aí quando eu falo a gente, eu sei que tem muita gente que faz, mas eu quero dizer que tem muito brasileiro que não faz. Muito brasileiro, como eu sempre brinco, né, gente? Que tá aqui, ó, com os olhos tapados, com o ouvido tapado e não tá nem aí pro resto, né? O resto que se dane. Bom, eu quero muito saber a opinião de vocês aqui embaixo. Como sempre, o Nicolas muito lúcido, respondendo perguntas bem importantes, dando detalhes que eu de fato fiquei bem chocado em relação ao Magnitsky, pra vocês verem, né, gente? Donald Trump aí também, todo um rolo envolvido aí, que na verdade nada mais passa do que política, né, gente? Cada um pensa no seu, a verdade é essa. Quero muito saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui. Logo mais, a gente se vê.